Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente, para mim, Poder estar aquí é uma grande bênção poder estar aqui en esta ocasión com vocês nesta de ocasião hoy, lunes 17 de hoje, segunda-feira, de noviembre deste año 17 de 2025 novembro de 2025. y estar cumpliendo la petición de vuestro corazón. E estar cumprindo o pedido do vosso coração. Cuando un hijo de Dios Quando um filho de Deus clama clama, creyendo lo que está pidiendo, crendo no que está pedindo, Dios lo escucha. Deus escuta. Y cuando hay dos, es más fuerte. E quando são dois, é mais Cuando hay forte. tres, E quando são três, é mais forte. y cuando hay un grupo tan bello como ustedes, E quando já clamando é um y grupo pidiendo, tão belo como vocês, clamando e pedindo por essa bênção, pues Dios se mueve la escena, então Deus entra em cena hace lo que tenga que hacer e faz o que tiver que fazer para que essa oração seja cumprida. mueve cielo y tierra. Move céu e terra. ¿Sabe por qué? E Digo, sabe mueve por que cielo y digo, tierra? digo que move céu e terra? Que nos movimos en carro Porque nós nos movemos em carro y se cambió el vuelo. e trocou o voo, mudou o voo e chegamos cedo no Peru. Llegamos anoche Chegamos à y noite era para llegar hoy a las 3:00 de la e era tarde. para chegar hoje às 3:00 da tarde. Si llegábamos a esa hora hoy, Se chegássemos nessa hora hoje, seria difícil vir aqui. pero miren, Mas vejam, Dios escuchó Deus nuestra escutou oración y petición a vossa oração e y pedido movió cielo y tierra. e moveu céu e terra. Y aquí estamos E estamos aqui para glorificarle a Él, para y que Él glorificar a sea Ele el que se lleve la e gloria que y la seja honra Ele o que leve a glória e a todo honra el tiempo. o tempo todo. Agradezco a nuestro hermano reverendo Toribio Agradeço ao nosso irmão reverendo por Toribio la invitación pelo convite que nos hizo a mí y mi esposa que fez Julián, a mim e minha esposa e a Julián, poder así estar con ustedes estos momentitos e assim poder estar com vocês nesses momentinhos en los planes del itinerario no estaban, que não estava pero en los planes del nos itinerario planos de do Dios itinerário, mas Sim, no estava. plano do itinerário de Deus sim estava. que estuviéramos aquí. Estava que estivéssemos aqui com vocês. Nos dice en el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse nos diz, el capítulo 19, no capítulo 19, verso 11 en adelante, dice: no versículo 11 em diante, diz "Y vi el assim: cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estava sentado sobre él era chamado fiel e E vi o verdadeiro. céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E havia em sua cabeça E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, ele mesmo. e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E seu nome é chamado El Verbo de Deus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam no céu os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro Os Selos diz, quando o irmão Branham lê essa porção, diz: aí vem o Messias, aí é onde está. Página 131 do livro Os Selos. Podem assentar, por favor. Los escogidos cabalgando com el caballo blanco de Apocalipse 19. Os escolhidos cavalgando com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Esse é o nosso tema para essa curta palestra desta ocasião.
E vimos que esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 é o Senhor em sua vinda. É o cumprimento da segunda vinda do Senhor, da qual o reverendo William Branham, na página 256 do livro Os Selos, nos disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Aí está o Apocalipse 19. E será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra, é o verbo encarnado nesse tempo final, encarnado em um homem. No profeta Ômega. Ele é o primeiro e o último, ou seja, é do A ao Z. Agora, esse Espírito Santo que esteve no meio das eras, atuando através de cada anjo mensageiro de cada era, o Espírito Santo esteve operando neste mensageiro uma porção para realizar a obra nesta era, juntando os escolhidos e os colocando nesta era. Mas este Espírito Santo não esteve operando em toda a sua plenitude, ou seja, para o cumprimento da vinda do Senhor, ou seja, para que cumprisse nesse mensageiro a vinda do Senhor. Porque para cumprir a vinda do Senhor em um dos mensageiros, tem que ser fora da dispensação da graça, porque é em era de pedra angular, onde a Shekinah, a glória de Deus, esteve manifestada na primeira vinda do Senhor, no tempo que estava sendo realizado um entrelaço dispensacional, da dispensação da lei à dispensação da graça. E ali vemos um precursor, do qual em Malaquias capítulo 3 nos fala dele. E ali vemos também um poderoso anjo que apareceu à Virgem Maria, lhe trazendo as boas novas. E vimos também o precursado. Agora, o precursado tinha que aparecer antes de começar o seu ministério, onde estaria realizando esse entrelace dispensacional, onde estaria fechando uma dispensação e abrindo uma nova dispensação. O reverendo William Branham nos disse que para o mensageiro é difícil passar o povo a uma era ou virar uma esquina. Isso em uma era, imagina em uma dispensação. É muito mais difícil. Porque vem não de um tempo de certa quantidade de anos, senão que, vejam, na dispensação da graça, 2000 anos, e mudar tudo, mudar tudo que veio sendo manifestado no meio dessa dispensação, e mudar para a dispensação do reino é difícil, e ainda mais quando é a última. Porque, vejam, para mudar a dispensação da lei, mudar da dispensação da lei para a dispensação da graça, vejam, foi tão difícil que, se o templo houvesse estado ali, em Jerusalém, o povo até agora estaria sacrificando animalzinho. E com a escassez que existe, certamente os animaizinhos já teriam acabado. Mas Deus sabe todas as coisas. O templo foi destruído, então não tem onde sacrificar animaizinhos. Porque não compreenderam que ali estava aquele cordeiro perfeito, que tiraria os tipos e figura, e aquele sacrifício somente com um, já não teria que estar sacrificando mais animais, mas somente com um sacrifício já tiraria
as sombras, os tipo e figura, todos los errores y pecados e que el pueblo também hebreo, tiraria todos os erros e esos pecados sacrificios de esos que animalitos, o povo hebreu, cubrían ese pecado, los com o pecados, sacrifício dos animaizinhos, cobria o pecado. sacrificio perfecto, E já com aquele sacrifício perfeito, animalitos cubrían tirava y año en año tenían que o estar que aqueles animaizinhos cobriam, e ano após ano tinham que estar se reconciliando com Deus. Mas com esse somente já os tiraria. comprenderán en este tiempo. Agora, nesse tempo, eles vão compreender o que aconteceu, Y ahí entra la fiesta de la expiación, e então aí entra a festa da expiação, le sigue a la fiesta de las trompetas. a qual lhe segue a festa das trombetas. Es una fiesta. A festa das trombetas é uma festa de juízo. Foi falado e fala pouco. Se procurar na Bíblia e olhar em Levítico, onde nos fala dessa festa, não fala muito. Mas depois da festa das trombetas, vem a festa da expiação. E a festa da expiação eles veem onde? Em Moisés e Elias. Agora, vejam a fiesta de la expiación. Agora vejam a festa da expiação. A ver em Elias e Moisés, as duas oliveiras. É o mesmo que a igreja novia viu essa expiação. É o mesmo que a igreja noiva viu essa expiação em um homem na primeira vinda do Senhor. Eles também a verão em um homem. E compreenderão o que aconteceu na primeira vinda do Senhor, porque tudo é paralelo. Agora, esse Espírito Santo, o reverendo William disse que se encarnaria. Página 134 do livro Os Selos, onde nos diz assim: e vocês observam quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. Agora, veja, quando a gente lê essa porção, e toda vez que a lê, e quando a gente entra na revelação desta porção e vê as obras que Deus fez por meio do reverendo William Branham, que foi o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja em Laodiceia, a era de Laodiceia, e também na brecha, e vê como o Espírito Santo trabalhou no meio do povo norte-americano e também no meio de várias nações, e vimos a poderosa mão de Deus atuando nele e por meio dele. A gente fala, mas se isso foi assim, e mesmo assim o Espírito Santo não estava encarnado em um homem, como vai ser quando o Espírito Santo estiver encarnado em um homem? Por isso, aquelas 5 manifestações, houveram mais, mas as que mais sobressaíram foram aquelas 5, essas 5. A criação de esquilos pela palavra falada, e foram criadas não uma, mas vários esquilos em lugares difíceis que jamais a mente humana poderia conceber que aparecesse um esquilo. E ele disse, eu penso que apareça em tal lugar, que seria impossível que aquele esquilo aparecesse ali. E apareceu. E vocês vejam que nesse tempo final, o que humanamente é impossível, onde a terra estaria passando pela fome, não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus, onde aparecem os esquilos, que é a palavra, em tempos difíceis. E isso, nada mais, nada menos, representa os trovões. Esse maná escondido que Deus deixou reservado para o tempo final, que daria fé de transformação e rápido aos escolhidos, do que ele tinha nos falado, que muitas pessoas estariam escutando e nem imaginaria que seriam os trovões.
por causa da forma tão simples que Deus estaria cumprindo essa promessa. Agora vemos os esquilos e também vimos ali quando apareceu aquela tempestade. E aqueles ventos eram terríveis e tudo aquilo. E ele falou a palavra e disse: cala, emudeça. Isso é poder sobre a natureza. Agora, já vimos o poder criador por meio da palavra falada, criando coisas que não existiam. Agora vimos poder pela palavra falada na natureza e sobre a natureza. E também vemos a salvação dos filhos da irmã Ratirai. Aí já adentrou a algo mais profundo. Aí já está tocando vida eterna em seres humanos. Isso já é algo que humanamente, o que não sabe, e vão dizer assim, esses aí estão meio fora do normal, pedindo vida eterna e falando a palavra. E talvez elas mesmas nem sabem que algum familiar escolhido está pedindo por eles, como tínhamos falado. Depois eles vão dizer assim, obrigado, obrigado tio, obrigada tia, obrigado papai, obrigado mamãe, ou obrigado filho. Porque se não era crente, teve familiar, ele diz, obrigado porque oraste por mim, pediste por mim para que eu tivesse vida eterna, e agora estou aqui na eternidade, agora estou aqui desfrutando da eternidade. E eu não passei pela terra como um simples ser humano que passou pela terra e desapareceu. Não. Senão que agora tu deste sentido à minha vida. E deste tanto sentido que estou aqui, vivendo contigo na eternidade. Então vejam o poder que os escolhidos de Deus têm. E foram 3 somente. Porque vocês vejam, somente com isso ficaríamos um tempo falando. Porque não existe coisa maior do que um escolhido ou uma escolhida de Deus nesse tempo. E que deseja que todos os que a gente ama e aqueles que nos amam, nós desejamos que Deus nos dê. E ainda mais que esteja conosco na eternidade. Mesmo que não sejam predestinados para a transformação e não estejam no milênio, mas veja, ter vida eterna, isso é o maior. Uma história que o irmão Branham conta, ele disse que nós vamos estar aí na varanda de Deus no céu. Gabriel ficou ali na varanda com ele, e ele falou assim, Gabriel, de todos os mistérios, de todas as coisas grandes que existem, o que é o maior? Para você, o que é o maior, Gabriel? Imagina perguntar uma coisa como essa. Eu estou falando assim mais ou menos a forma que foi. E Gabriel disse, olha, o maior que Deus criou, o que Deus fez é a vida eterna. Ou seja, que isso é o maior. Que um filho de Deus possa pedir para outro filho de Deus. Que continue vivendo. E por isso todas as manhãs dizemos, obrigado, Senhor, pela vida, porque estou vivo. E quando é escolhido de Deus, aí a bênção é muito maior, porque aí a pessoa vê e sente, e está consciente de que existe um propósito pelo qual está vivendo. E sabe que, enquanto está vivo, pode fazer algo na obra de Deus. Pode estar como um dos valentes do filho de Davi, lutando para obter essa grande vitória no amor divino. Ou seja, que a bênção para o escolhido é muito grande. Agora veja, depois está que pela palavra falada, a distância ele falou,
E o tumor que a esposa tinha e já iam operá-la, vejam. Tinha uma irmã ali que dizia, era da congregação? Ela diz assim, o irmão Branham usa até óculos. E as criancinhas dele, quando sente um resfriado, logo já manda a esposa dele levá-los ao médico. Agora, Deus queira que isso não seja contado para aquela senhora, porque falar assim do profeta, isso é irreverente. Sempre a pessoa tem que dar o passo para Deus operar. Qualquer um poderia dizer, que ela ficasse em casa e que ele orasse por ela. Para que teve que passar por todo aquele processo? Certamente, só para a pessoa ir no hospital, para aí já fazer todos os exames, as preparações, a pessoa já vai tremendo, porque sabe que no próximo dia, depende do dia que vão marcar a cirurgia, se for operar, a pessoa já fica nervosa, mesmo que orando constantemente, porque muitas vezes chega ao limite. Quando a gente está nessas situações, e Deus então atua, Deus age, mas tem que chegar ao limite. Eu sempre recomendo que façam tudo o que o médico lhes diga e sempre façam check-up, se permita ser analisado, faça seu check-up, porque estamos nesse corpo e queremos que ele permaneça o mais saudável possível, eliminando os vícios e todas as coisas que danificam o corpo, porque queremos que permaneçam fortes até a transformação. E vejam ela, ele estava em um lugar e ela em outro lugar, outro estado. E ele sabia que ela já estava a ponto de ser operada. E colocaram a anestesia nela e prepararam, colocaram a bata para a cirurgia e colocaram ela na maca. Mas ele falou assim, antes que o médico coloque a mão sobre ela. Imagina. Ela chegou até o limite. Certamente que as enfermeiras estavam lá já para lhe aplicar a anestesia e sedá-la. E quando a palavra foi falada, certamente lá a enfermeira teve que parar um pouco. Talvez ela foi ao banheiro, ela se deteve um pouquinho, porque às vezes o doutor entra e dá uma analisada, uma examinada e fala, bom, já estamos prontos. E aplica anestesia nela, e coloca o soro, e coloca isso, coloca aquilo. E certamente, quando ele foi, ele falou assim, bom, coloque ela aí, vamos ver onde vamos operar. O que aconteceu? Não, é que deve ser do outro lado. É porque vocês colocou ela errado. E quando foi do outro lado, e já era uma pelota grande, era uma bola grande, fala que já estava como uma toronja, ou seja, que estava grande. Bom, aqui também não está. E ela não ouviu nada. Muitas vezes você poderá dizer, olha, obrigado, Senhor. Eu estive orando e tu me livraste desta enfermidade e me curaste. E você nem imagina que é porque tem um clamando por você, tem um orando por você. E certamente ela estava orando por ela mesma, era uma crente. Mas vejam, Deus escutou, foi o profeta. Deus ouviu, foi o profeta, ouviu ele, e o tumor desapareceu pela palavra falada. A sétima era da igreja gentia, os que restam, esse tumor lhes será tirado, esse tumor espiritual, e serão curados. Tem uma mensagem que ele disse que os que restam, os da sétima era que restam, disse que vão receber a fé do rápido. Porque tem um grupo e tem um número que nesse tempo final será transformado e raptado, que pertence à sétima era.
Agora tudo tem um tempo, e vocês vejam que lá ela não sabia que ele tinha falado a palavra, mas depois ele disse, ele contou depois. Agora nesse tempo final, bom, aí já são 4 manifestações, as quais tem que colocá-las por obra. Como? Falando a palavra e crendo. Porque o reverendo William Branham disse que a terceira etapa é a palavra falada. E estamos aprendendo a conscientizar isso e crendo. Agora vocês vejam. Depois está que, pela palavra falada, aquele peixinho que quando estavam pescando e o pescou, quando pegou o peixinho, parecia que era a isca e que estava ao contrário, porque estava com todas as entranhas do lado de fora, em cima sobre o anzol. E o companheiro do irmão Branham tirou e jogou e falou: seu dia chegou até aqui, até hoje. Ou seja, somente até hoje, os seus dias acabaram. O companheiro do irmão Branham disse. Mas vejam, meia hora depois, que casualidade, meia hora depois, meia hora de silêncio, onde o sétimo selo estaria sendo realizado e que no final a glória de Deus estaria manifestando com a ressurreição dos que partiram e a nossa transformação. Meia hora depois, o anjo lhe disse: agora vão ver a glória de Deus. E como haveria? Olha, se nos tipos e figuras, nas sombra estava representando essa meia hora de silêncio, estava representando os que vão ser ressuscitados nesse tempo. E ele, na sua onisciência e onipotência, veja, ele fixou, ele observou um peixinho para fazê-lo viver, quanto mais um filho seu, uma alma vivente. No Salmo ele disse que ele sabe até ele sabe quanta piscada dá a pulga, quanto tempo ela pisca, quantas vezes ela pisca, ele sabe. Agora, pela palavra falada, ele lhe deu vida, e ali lhe mostra poder sobre o que morreu e trazê-lo à vida. Bom, aí vimos o poder de Deus manifestado em um homem, e o Espírito Santo não tinha se encarnado. O Espírito Santo é a teofania de Deus, é palavra. Agora, com esse Espírito Santo encarnado, estaria realizando a obra final, onde o povo de Deus, a noiva, o estariam reconhecendo. Estaria identificando o Espírito Santo em um homem. Ele disse que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, em um ser humano, no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou reconheceremos, ou seja, reconhecê-lo, identificá-lo e coroá-lo. Esse é ele, esse é o Rei de Israel. Esse é aquele que estaria realizando essa obra final. E esse é o que se assentaria no trono de Davi, porque é o último profeta, que no fim do tempo estaria no meio do seu povo, lhe trazendo a fé do rapto. Agora vejam nesta mensagem, intitulado O Grande Mistério do Sétimo Selo,
que foi pregado em 1992, e ali ele nos disse, na primeira vinda de Cristo, ele não pôde utilizar um dos profetas do povo hebreu, senão que Deus teve que criar um corpo no ventre de Maria e naquele corpo cumpriu a primeira vinda de Cristo, porque naquele tempo não tinha pessoa limpa de todo o pecado, ou seja, nenhum dos profetas do Antigo Testamento não pôde cumprir em nenhum a primeira vinda do Senhor. Por quê? Porque os sacrifícios que eles efetuavam era para cobrir o pecado e não tirá-lo. O pecado era somente coberto por meio daquele sacrifício que realizavam, mas para a segunda vinda de Cristo, na terra estarão os escolhidos, limpos de todo o pecado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, através de alguns dos seus profetas mensageiros, ele poderá cumprir toda a promessa feita para a sua vinda e manifestação, como leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, em um membro do corpo místico de crente, em um escolhido. Não cumpriu no primeiro anjo mensageiro, São Paulo, mas nele foi representado, refletido. Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. Mas Cristo estava vivendo em São Paulo como Cordeiro de Deus, ainda que estava representando o que ele realizaria no fim do tempo em um véu de carne, no seu anjo mensageiro para a dispensação do reino. Também não cumpriu sua vinda como leão da tribo de Judá no segundo anjo, ou no terceiro anjo, ou no quarto, quinto, sexto ou sétimo anjo, pois eles estavam vivendo na dispensação da graça. Agora vejam, eles estavam vivendo na dispensação da graça, mas a dispensação da lei, quando aquela dispensação estava aberta, no final, estava sendo realizada uma obra por um poderoso arcanjo falando à Virgem Maria daquele menino que nasceria dela. E estavam na dispensação da lei. Agora vocês vejam que não podia aparecer de uma vez, já grande, para fechar uma dispensação e abrir a outra. Teria que começar vários anos antes. Foi concebido, gerado pelo Espírito Santo, esteve 9 meses no ventre e depois nasceu um bebê e chorando, Deus chorando. Deus rindo, certamente. Quando fazia graça para ele, o Deus rindo, e também o Deus com fome. Certamente ele dava uns gritos também, como todo bebê com fome. E veja, Deus brincando com os jovens. Quando foi crescendo, aí era Deus trabalhando. Porque Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus de ação. Depois você vê um Deus, quando ele já começou seu ministério, então Deus começou aquele ministério messiânico nele. E lá, quando as pessoas viam um homem comum. A profissão dele era carpinteiro, como o pai dele, e também marceneiro. E diziam, olha, como? Esse aí nós conhecemos e somos da mesma idade. Ele brincava comigo quando éramos pequenininhos e nós compartilhávamos. Agora, como vai dizer que é o Messias? Isso é impossível. Bom, mas assim Deus cumpriu, assim foi a forma preparada por ele para realizar a primeira vinda do Senhor. Agora ali estava na dispensação da lei. E aquela dispensação estava entrelaçando, então tinha que nascer para que quando chegasse o ciclo divino para a mudança da dispensação, já estaria grandinho. E no tempo, com a idade determinada por Deus, começar o seu ministério para então introduzir uma nova dispensação,
a dispensação da graça, e vocês veem, aqui nos fala daqueles mensageiros que, ao estar na dispensação da graça, não poderiam ser eles. Mesmo que podiam cumprir, porque eram redimidos, ou seja, que qualquer escolhido de Deus poderia realizar isso, mas Deus já determinou, desde antes da fundação do mundo, quem seria o profeta. Quem viria com as duas consciências juntas? Quem ligaria a chave para aí começar esse ministério messiânico? Em uma das mensagens ele dizia que talvez ele mesmo não sabia, ou não saberia que nele isso estava se cumprindo. E mais adiante, então, Deus lhe diria, é você. Mas como? É você. E em ti estou cumprindo a minha vida, a minha vinda. Veja, no começo nós conversávamos e falávamos do profeta. E nós falávamos que nele... você procura nos estudos que está lá. Isso mostra como Deus vai dando a revelação de uma forma progressiva aos profetas. Mas quando se vê nas Escrituras, aí diz assim, bom, espera aí. Aqui está falando de alguém vivo. De alguém que estaria trazendo a mensagem, a revelação e abrindo o mistério do sétimo selo. Mas aquele do qual estava falando se foi. E já passaram mais de 3 dias e meio e não voltou. Isso é um sinal muito grande. E os incrédulos dizem, não, é porque ele está fazendo um trabalho lá. Quando a meia hora de silêncio está em ação, não há atividade. Quando a meia hora de silêncio está em ação, no céu não tem atividade, todo mundo em silêncio. Lá não tem movimento, não tem louvor, não tem nada. A adoração é aqui na terra. Os adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. A esses adoradores, ele busca, tais adoradores ele busca, mas ainda nesse tempo. Onde é que estão os adoradores nesse tempo? Na terra, adorando e glorificando a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo está no meio da sua igreja. Agora, se lá estava realizando a adoração, e aqueles anjos, querubins e serafins adoravam a Deus e o tempo todo diziam, Santo, 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 Santo é o Senhor, e não calavam, porque lá estava a Shekinah, a glória de Deus ali, porque Deus é objeto de adoração. Agora, vamos procurar esse lugar, vamos parar aqui um momentinho. No livro Os Selos. Vamos ver aqui em qual delas é que ele nos mostra. 4:65. Vejam aqui. Agora observe que a abertura desse selo foi tão tremenda que até o próprio céu foi silenciado por esse evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo. O que é? Não houve nada que se movesse durante esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo, se você estiver se divertindo, mas se estiver em suspense entre a vida e a morte, estiver em suspenso entre a vida e a morte, porque a morte nesse tempo está rondando também, porque, veja, o Espírito Santo, ele nos deixou escrito em 1 aos Coríntios ou 1 aos Tessalonicenses, que fala que quando for tirado o que impede, e o que impede durante a dispensação da graça foi o Espírito Santo. É tirado da dispensação da graça e é colocado na dispensação do reino, na era da pedra angular. E aí estão esses dois espíritos. Por um lado vem o cavaleiro do cavalo amarelo, que o seu nome é morte. E os que lhe agarram nesse tempo é morte. Mas vem também o cavaleiro do cavalo branco, que é vida. Aí está a vida e a morte.
o anticristo, o homem do pecado, e o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Mas estando em suspense entre a vida e a morte, poderá ser como um milênio. Aquilo foi tão grande que nem o próprio Jesus falou, nem João e nem os demais. João não podia escrever nada. Ele foi proibido de escrever a respeito disso. Disse somente que tinha esse silêncio. Os 24 anciãos diante do trono, tocando suas harpas, eles pararam de tocar. Os anjos pararam de cantar. Pense nos querubins e serafins que Isaías viu lá no templo. Com seus 3 pares de asas, tinha 2 sobre o rosto, 2 sobre os pés, e voavam com 2, dia e noite. Isso é 24/7. Dia e noite. Estavam diante de Deus dizendo, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E quando entrou no templo, viu que as colunas do templo tremiam com a presença daqueles anjos. E agora, ou seja, durante o tempo dessa meia hora de silêncio, diz, agora aqueles serafins santos calaram. Agora, por que calaram? Agora, então, onde Deus está sendo manifestado? Porque se supõe que lá, com a presença de Deus, estivesse cantando. Os anjos pararam de cantar. Não tinha louvor e nem nenhuma adoração ao redor do altar. Agora, onde você adora hoje? Oh, irmãos, isso é grande. Não é à toa, fala em Porto Rico, não é à toa que na página 80 e em outros lugares, eu creio que foi na obra-prima, quando o anjo mostrou a ele, e ele disse que ia ter um filho, ele se trancou no closet. Esses são os melhores momentos que a gente tem. A gente se trancar com Deus. Tem um lugar que não sei se vai dar tempo para ler, mas veja aqui na página 80 diz, João estava chorando, o que ia acontecer agora? O ancião disse, João, não chore, porque aqui vem o leão. Agora aí já vemos que se vem é porque estava em algum lugar. E naquele lugar é o lugar onde estavam adorando. E ao sair dali, tudo para. Então, a adoração vem a ser realizada aqui na terra. Ele é o que prevaleceu, mas quando João olhou aquele cordeiro ensanguentado que tinha sido sacrificado, qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue, como quando corta o pescoço ou outro lugar, então está cheia de sangue. E ali vinha esse cordeiro sacrificado e se apresentou para quê? Para fazer a sua reclamação sobre a redenção. Oh, irmão, você não tem vontade de se afastar um pouco num canto e chorar um momento? Ali vinha um cordeiro ainda ensanguentado, vinha sangrando ainda. E lá estava João e todos os patriarcas, mas não tinha nenhum que podia fazer a obra. Então o cordeiro saiu e os seus dias de intercessão tinham terminado, os dias de mediação. Então é quando esse anjo aparecerá. Apocalipse 10, a vinda do anjo forte. Espera até chegarmos aos próprios selos, e ele dirá, o tempo não será mais. Ele dirá, tem uma mensagem que fala que será falado. Agora, se você procurar, alguém falou. E tinha que ser voz, por meio de voz humana, ou seja, não podia ser algo místico, mas da forma que Deus sempre fez. Amós 3:7, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Então entra, veja aí, diz, o tempo não será mais. Então entra a meia hora de silêncio e observa bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora de silêncio do 7º selo, se Deus quiser. Portanto, tem algo que seria realizado durante essa meia hora de silêncio. Um trabalho. E dentro do trabalho também está a adoração.
Agora tem uma adoração que não é como a adoração da dispensação da graça, e a mais próxima foi a era pentecostal. É uma adoração suave e com reverência, e em silêncio. Por quê? Porque se no céu a adoração era desta forma, sem escândalo, quando essa parte da sétima dimensão estivesse sendo manifestada na terra, teria que ser da mesma forma. Por quê? Porque o Espírito Santo estaria encarnado. Então aí teria que ser realizado a mesma adoração que estava sendo efetuada no céu, sob as dispensações passadas. Quando tudo isso estivesse manifestado na terra, vejam, teria que ser desta forma. E onde é que vemos? Vejam no livro de Citas. Veja o lugar que o reverendo William Branham foi levado. Ele disse que tudo era um silêncio. Ou seja, que aí ele já estava nos revelando o lugar. Vamos ver. Isso aí está em uma página ímpar, está do lado de cá, essa cita. Vamos ver onde está. Aqui, a 25. A página 211. Diz assim: a mim me foi dito em um tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, suponho que o ano passado, ou seja, um pouco mais. Em casa eu tenho escrito em um livro de uma mudança de ministério. Agora, assim como ele mudou na sétima dimensão, ele mudou de cordeiro a leão. No reverendo William Branham, aí estava sendo mostrado essa mudança também, essa mudança de ministério, do quarto Elias ao quinto Elias. Um tempo atrás eu estava em uma visão e vi uma grande carpa. Oh, era um assunto gigantesco. Eu tinha apenas terminado de falar. Se estava falando, então tem que ter um instrumento, uma boca para falar. E recordem que ele estava aí, e é o que vamos ler mais adiante. Aí ele estava representando, refletindo. Apenas tinha terminado de falar, e muitas almas estavam no altar. Ele estava como chorando, com suas mãos levantadas, em silêncio e suave. E um homem simpático de fala suave veio à plataforma e falou assim: agora faça uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se prepara. Aí ele escreveu, Elias refletindo, ou representando. Quando ele desceu com o anjo e viu, ele conheceu o nome. E ele disse, isso eu levarei no meu seio. E a Bíblia aberta aqui, um humano nesse mundo não saberá. Por quê? Porque imagina, se ele tivesse falado o nome, e com o sobrenome também, então o inimigo ia conhecer e poderia esturvar a obra, poderia trazer um aperto antes. Porque, veja, quando ele identificar esse instrumento, o inimigo identificar, no final, o que acontece? O que fala Apocalipse 11? Ele o mata, porque essa sempre é a finalidade do diabo. Matar os filhos de Deus. Agora vejam, aqui foi que ele escreveu. Não era no estilo pentecostal denominacional. Aquele reboliço, esse barulhão, todo plap, muita algazarra e muita coisa. Não seria nesse estilo. E os que estão nesse estilo são os da era passada. Tudo isso pertence à Laodiceia.
não era no estilo pentecostal denominacional. Tudo era em silêncio e suave, com muita reverência, reverentemente. Tudo era, aí abrange tudo. Adoração, cânticos, louvores, tudo suavemente. Agora aí tem algo muito grande que Deus esteve nos mostrando do que é o que Deus está fazendo e como está fazendo, e do grande que Ele está realizando a sua obra de uma forma tão simples que, se nós não vigiarmos, Mombrana disse que passaria e não perceberíamos. Agora, quando os escolhidos de Deus identificam e identificaram esse instrumento, então estão conscientes do que essa meia hora de silêncio estaria realizando e em quem. Agora, ali, ao terminar a adoração, ele disse: vamos continuar na 465. E quando entravam no templo, via que a coluna do templo tremia com a presença daqueles anjos. E agora aqueles serafins santos calaram. Os anjos pararam de cantar. Não tinha nenhum louvor e nenhuma adoração ao redor do altar. Não tinha nada. Ou seja, não tinha nada ali. Nada de atividade. As atividades nós as estamos tendo aqui. Hoje, aqui é o lugar de adoração, onde ele está falando do meio dos dois querubins. Porque tudo que está mostrando lá na sétima dimensão, quando já corresponde cumprir na Terra, então na Terra tem que estar o equivalente ao que estava sendo realizado no céu. Não tinha nada, tinha um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto esse mistério do sétimo selo no livro da redenção. Lá correspondia abrir esse mistério na Terra. Isso estava contido e selado no livro da redenção, o título de propriedade. Pense, mas sim, está aberto porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabia, mas de repente, ali estava. Eles pararam de fazer tudo. Por quê? O que é? O que é? Agora, isso é o que o anjo disse ao irmão Branham: disto não dirás nada a ninguém. Porque era o mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor no meio da sua igreja, no meio do povo, e cumprindo essa promessa por um dos redimidos, por meio de um dos redimidos. Agora aqui ele continua dizendo, no grande mistério do sétimo selo. E não cumpriu sua vinda como leão da tribo de Judá no segundo anjo, ou no terceiro anjo, ou no quarto, quinto, sexto, sétimo anjo, pois eles estavam vivendo na dispensação da graça, mas neles ele refletiu, ele se representou nele e mostrou o que ele faria em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e Senhor de senhores. Isso foi em 92, e vejam, em 2004 e nos outros anos, 2017 até 2016 até 2017, aí ele nos falou disso também. E vejam aqui, no tema Os Sinais que Indicam o Tempo do Fim, 23 de novembro de 2004, ele diz: agora Cristo está chamando, juntando seus últimos escolhidos nesse tempo final. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino é o sinal de que temos chegado no tempo do fim da dispensação da graça. Não sabemos quantos anos ainda resta da dispensação da graça, mas estamos no tempo do fim da dispensação da graça. E também os 3 anos e meio da grande tribulação, esses já estão fora da dispensação da graça. Esses serão os últimos 3 anos e meio do reino dos gentios, que breve começará. Agora vejam,
esses 3 anos e meio já corresponde à dispensação do reino. Estão fora da dispensação da graça. E os tempos antes, veja, olha, conhecendo o ano, o dia e a hora que a grande tribulação começaria, então já estaríamos conhecendo onde estamos e quanto tempo falta. Agora, recordem que esse tempo sobrante, onde Deus nos permitiu estar, por sua graça e misericórdia, onde Ele está dando a fé do rapto aos seus escolhidos, é esse tempo onde Ele disse que Ele viria por sua noiva como ladrão na noite. Agora continua dizendo, mas ainda tem misericórdia, porque ainda estamos na dispensação da graça. Portanto, vejam como aí Ele se identificou como um dos que está nesse entrelace dispensacional, na dispensação da graça. Mas alguém tem que estar no meio da igreja noiva, já bem grandinho, para que quando chegasse o tempo para cumprir essa promessa da sua vinda no meio da sua igreja, então já ter a idade apropriada para começar esse ministério messiânico. Agora, vejam como ele se apresentou à igreja e lhe falou essas boas novas, como falou lá para a Virgem Maria. E ela disse, faça em mim conforme a tua palavra. Agora vocês vejam, como eu dizia a vocês há uns minutos, que falava e dizia, nele, e nele, e nele, e nele. Mas depois, Deus colocou o espelho da palavra diante desse instrumento, e quando foi apontar, assinalar, mas Deus, mas se sou eu, como é possível isso? Senhor, oh, bendito o Senhor para sempre. Então, e aí fica, porque vocês vejam, tudo é em uma forma progressiva. E o povo escolhido de Deus compreenderia e escutaria o que esse profeta estaria trazendo. Seria colocado, seria recolhido, seria colhido e colocado na era da pedra angular. A realidade dos tipos e figura e as representações do qual os profetas anteriores estiveram falando. Quando ele dizia, estamos na dispensação do reino, mas vejam, tem algo por aí. Estamos na dispensação do reino. E depois, quando escutamos pombos, são pombos nos visitando. Depois, escutamos ele dizendo, como naquela ocasião que disse, estamos na dispensação da graça. E a gente poderá dizer, ele se contradizeu aí. Ele contradizeu aí. Não contradizeu. O profeta não se contradiz. E se tem algo que ele tem que corrigir, ele corrige. Ou então o outro que vem depois dele, porque é o mesmo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Ele estava revelando à igreja noiva o que seria no fim do tempo. Como quando ele disse à igreja lá no Tabernáculo Branham, quando estava pregando os selos, e falava que ele já tinha pegado o livro, que ele já tinha o título, que estava como leão e tudo isso. E depois, no final, ele falava, não se preocupe. Ele ainda é mediador, ele ainda está fazendo intercessão. Nele estava sendo mostrado, estava sendo refletido, representado o que seria o Senhor em sua vinda. Agora vejam. Aí é onde ele disse,
na grande capa catedral, onde estaria sendo revelando a sua igreja, e os trovões emitindo suas vozes. Na mensagem As Promessas para os Filhos de Deus, no último dia, pregado 6 de setembro de 2013, em Cayey, Porto Rico, nos disse assim: o reverendo William Branham nos falou também de uma grande capa catedral que lhe foi mostrado, onde o poder de Deus estava manifestado e onde muitas pessoas vinham a Cristo, e onde milagres, sinais e maravilhas, ele viu o que estava sendo feito. Ele esteve ali e falou o que ele viu. E o anjo lhe disse o que ia acontecer. E o anjo lhe disse que isso ali seria a terceira etapa. E porquanto Cristo, por meio do seu Espírito, atua no meio da sua igreja e usa os membros da sua igreja para o trabalho que ele tem que fazer na terra de era em era, ele manterá a sua igreja trabalhando nesse projeto. Ele terá a sua igreja trabalhando nesse projeto. Não é as pessoas de fora que lhes corresponde fazer, mas sim a igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. Por isso, o reverendo William Branham tratou de que fosse materializada essa promessa, mas não correspondia a ele e nem à igreja naquela etapa que estava. Correspondia à igreja na era de ouro da igreja, a era da pedra angular. Portanto, estaremos vendo o cumprimento dessa promessa, e será um grande sinal de que a terceira etapa virá, de que Deus vai fazer coisas grandes, de que vão escutar os trovões. Deus vai fazer coisas grandes, vejam. E a maior coisa que ele estaria realizando é dar a fé do rapto aos escolhidos, a criação de esquilos pela palavra falada. Que vão escutar os trovões? Sim. E se vão escutar, alguém tem que estar falando. Que é a voz de Cristo falando na mesma forma que fez nas eras passadas. E estarão recebendo a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, esse cavaleiro do cavalo branco, que vimos que é o Espírito Santo, é a sua vinda no meio da sua igreja, ele não estaria sozinho. Ele não estaria só, ele estaria com esse poderoso exército. Agora, também como ministério, não estaria só, porque, vejam, nesta mensagem intitulada O Investimento, ele nos disse ali, então quem são? Porque vinha falando. Então quem são? Vamos um pouquinho antes. Diz, é assim, quanto à vinda da palavra, vem para se encarnar. Então vem a boca, e ao vir a boca, aí a palavra é colocada bem colocada. É partida e bem partida. Cada coisa em seu lugar. Página 254 do livro Os Selos. Bem colocada, cada coisa no seu lugar. Da forma que é. Cada tema é ensinado da forma que é. Então isso desce ao estômago. E então é digerido pelo corpo de crente. E então se encarna no corpo de crente. Também se encarna em cada um de nós como indivíduo. Ao se encarnar em nós, o que é isso? Deus se encarnando. Portanto, então cumpre Apocalipse 19, que diz que a palavra vem cavalgando sobre um cavalo branco. Mas com ele vêm os escolhidos. Vem um exército com ele. Também cavalgando sobre cavalos brancos. E esses que vêm cavalgando são chamados como? Eleitos. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Quem são esses então? Todos nós, que então nós montamos sobre o cavalo branco da palavra pura para essa era, para essa dispensação. Então nós viemos cavalgando sobre a palavra pura deste tempo. Então o que é isso? A palavra encarnada em cada um de nós. E quando estiver completamente encarnado, então sim, que esse percorrido que esse cavaleiro do cavalo branco fará sozinho? Não.
O quarto Elias, esse espírito ministerial disse, eu também vou cavalgar com ele, vou montar e cavalgar com ele. Ele disse, cavalgaremos. Você não vai cavalgar só. E aqui eu já cavalguei, e é difícil estar sozinho. Agora, ele teve muitas lutas no seu ministério. Agora vejam o quinto Elias. O quinto Elias virá com reforço. O quinto Elias, vejam na página 57 do livro de Citas. Parágrafo 494 diz assim: o espírito de Elias fora dessa igreja gentia continuará diretamente para dentro desta igreja judaica. E desenha uma pedra angular e uma seta indicando a pedra angular, desde a parte de baixo. E irá diretamente para dentro. Para onde? Para o lugar santíssimo. É a primeira vez que o ministério de Elias ministra em uma dispensação, ou que tem do lado um mensageiro dispensacional, que é Moisés. Irá direto para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia, vocês veem? Porque Deus pode operar 2, 3, 4, 5, todos os ministérios que ele desejar em um só homem, mas não pode ter 2 profetas ministrando ao mesmo tempo, porque sabe que começariam a brigar. Porque Deus não pode estar operando esse ministério de profeta ao mesmo tempo, ou seja, os 2 trazendo a mensagem. O que é que ele disse? Como João disse, a ele convém crescer e a mim minguar. O mesmo disse o reverendo William Branham. E ele pregará a mesma mensagem do Pentecoste aos judeus. Aí escreveu, ano do jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém? Vocês veem? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão a eles diretamente outra vez. Porque, vejam, esse ministério é o ministério judaico. Ou seja, que a sua descendência é judaica. Ali ele escreveu era judaica e escreveu a dispensação do reino era de pedra angular e escreveu também Moisés e Elias. Agora vejam aí, continua dizendo, cavalgaremos, tu não vai cavalgar só, aqui eu cavalguei só e é duro cavalgar só. Ele disse em uma ocasião, e ele disse, e eu chamo o guerreiro valente que se levante do meu lado. Esses são vocês, aqui presentes, e os que estão em outros países, que se puseram ao lado desses ministérios de Moisés e Elias. Eles disseram, ministério de Moisés e Elias e ministério de Jesus, e lhe disseram, cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, tu não estás só, estamos contigo. Estamos cavalgando contigo pela palavra pura e com a palavra pura neste tempo final. Não está só, não se preocupe. Aqui tem um povo que está contigo e te respalda em tudo. E lutaremos para te assentar no trono de Davi e assim estabelecer esse reino messiânico na terra. Então, o que é que ele está fazendo? Está chamando Moisés. Não está chamando Moisés para ficar, se pôr do seu lado para cavalgar esse caminho. E, além disso, também está chamando o restante dos valentes escolhidos para que venham com ele também. E são chamados todos escolhidos e predestinados desse tempo para com ele percorrer esse caminho. Então, observa. Percorreremos com ele. Ele não vai percorrer só. Ele não vai percorrer sozinho. E aí, irmão Branham, irmão Ida, ri. Aí, o re. Ou seja, J-E. Isso é parte do nome. E eu percorro novamente, vocês veem.
Eu percorro novamente e vou percorrer com Moisés. Nessa ocasião eu tive que percorrer esse caminho sozinho, mas é muito difícil percorrer sozinho esse caminho. Vejam, no começo, ali no quartinho e no escritório lá em cima que eu tenho, onde tenho o púlpito, muitas vezes eu dizia, quando ele me disse, é você, e no hospital tinha me falado também, e tinha me dito, mas eu não entendia, eu dizia, ele está dizendo que é eu, é porque ele está referindo a ele. Agora qualquer um poderá dizer, é lógico, mas você se põe a pensar antes, lá, com a mentalidade que tínhamos antes e o conhecimento que tínhamos antes. Você não consegue internalizar isso. Ah, ele está falando aí, para eu não me sentir mal, ele está falando isso aí. Ele está aí, imagina. Não era algo, é você. E ele ficava me olhando, falando dessas escrituras, mas eu não tinha internalizado até que depois ele me mostrou pelas escrituras. E eu dizia, agora sim que eu vou ficar sozinho, porque ele dizia, e eu dizia, Senhor, quem vai crer nisso? Ele disse, fala a palavra. Siga adiante com a espada. Não tenha medo, corta à direita e à esquerda. Siga abrindo o caminho. E você vai ver isso. Você vai ver como esses valentes vão aparecendo e vão se pondo do seu lado. E um grupo por aqui, um grupo por lá, e daqui e de lá. Esse é o recolhimento. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estava fazendo esse trabalho, ia estar fazendo esse trabalho, tem uma separação, porque não pensa que... Diz que a gente não é moeda para todo mundo. Ou que é a Coca-Cola no deserto. Ou seja, que nem todos creriam, somente a noiva. Vinha esse grupo porque nos grupos estão os três: os crentes, os manufaturados e os incrédulos. E isso vinha em todas elas. Ele nos disse, quando os servos falaram, quer que arranquemos? Porque veio o maligno, o mal veio e semeou a semente dele também. E cresceram juntas, se alegravam, se regozijavam. Ele fez uma comparação com a erva e o trigo. E a mesma chuva que caía para o trigo, caía para a erva. Tão má aquela erva. E cresce verde, cresce até mais bonita do que o próprio trigo. Jovens, essas espigas verdes ali, a água cai em cima delas também e se alegram, regozijam e dão graças a Deus, glória a Deus pela água. Mas vejam, quando eles viram, ele disse, mas Senhor, quer que arranquemos o joio? Não. Sabem por quê? Porque aquele mensageiro não tinha os ministérios de Moisés e Elias, que são os que realizariam essa segregação, essa separação. E disse, não aconteça que arrancando o joio, você leve também aí junto um trigo, um filho de Deus, que seja um familiar ou alguém. Deixa isso é para o final. Virão os anjos da colheita e farão esse trabalho. Assim que deixam crescer juntinhos. E passaram de era em era, e no final, todos estavam misturados aí. E agora vemos que esses anjos ceifeiros, e quando esse ministério começa, acende a luz. Aí começa um alvoroço, um corre-corre. Então aí começa essa segregação, mas ao mesmo tempo começa a reunião, a reunir. E ele fica aí de pé e venha fulano, ciclano, e vem o outro, e vem o outro, e vem o outro. E ele deu, tem um lugar que ele disse que ele dá de si mesmo.
Agora vamos ver, isso aqui é em Por que Pequena Belém? Aí que ele nos falou, diz, vamos ler, ó homem de Deus, onde está aquela espada? O nosso Senhor deseja uma bebida fresca e não importa se é a vida ou a morte, vamos cortar através dessa coisa. É tão difícil quando a gente está só. Essa é a porção que eu estava procurando. É tão difícil, do que o irmão William fazia referência ali. É tão difícil quando a gente está de pé sozinho. Eu estou fazendo um chamado a homens que possam se levantar do meu lado e ficar com a palavra. O que a palavra diz. Da forma que a palavra diz, assim se fará, como a palavra diz. Aí ele escreveu a espada. Não importa algo mais que digam, fica aí desse jeito, porque essa é a única que cortará. Vamos a Belém. A verdadeira água de Deus. Agora aqui ele continuou dizendo em o investimento disso. Como é difícil estar só percorrendo esse caminho. Aí está essa parte, essa porção. Mas quando esse cavaleiro vier sobre esse cavalo branco, quando Moisés vier percorrendo sobre esse cavalo branco, da palavra pura para esse tempo, eu também vou percorrer com ele. Eu irei com ele. E o que acontece? Vemos que um exército poderoso também vem sobre cavalos brancos. E quem são? Os escolhidos, eleitos desde antes da fundação do mundo. Somos todos nós também percorrendo esse caminho. Assim que nesta ocasião, esse cavaleiro não percorre só, nós o seguiremos para onde quer que ele caminhar, e não somente nós, mas também o quarto Elias, esse espírito ministerial do quarto Elias disse, eu também vou caminhar para onde quer que esse cavaleiro percorra, faça esse percorrido. Assim que vejam que glorioso é esse percorrido. Aonde quer que esse cavaleiro caminhar, nesse cavalo branco, com ele vai o quarto Elias, esse ministério do quarto Elias vai com ele, e então com ele agora ele já vem sendo o quinto Elias, e vai com quem? Com Moisés. E quem vai seguindo esse cavaleiro também? O grupo dos escolhidos desse tempo final. Para onde quer que ele vá, esse exército irá. Esse exército que também vem em cavalos brancos. Por quê? Porque eles saberão que não serão homem. E sim que será a palavra por meio de carne humana, ou em carne humana, percorrendo esse caminho. Portanto, veremos que por todo o caminho que o espírito ministerial do quarto Elias caminhou, por aí caminhará o espírito ministerial do quinto Elias, e cavalgará novamente, e cavalgará com o espírito ministerial do segundo Moisés. E com os escolhidos que se levantaram ao lado, fiéis ao lado do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, e é o Espírito Santo o que estaria cumprindo toda essa obra, essa promessa e essas profecias para esse tempo final, onde veríamos o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora, o Espírito Santo entra à igreja para corrigi-la. À noite, nós vínhamos conversando no carro com a doutora Nela e o seu esposo, Nancy. Deus abençoe nossa irmã Nelly. A veremos amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e aguarde. E com Nancy, seu esposo, vimos conversando enquanto íamos do aeroporto ao local, e íamos conversando disto. Eu dizia a ela que o Espírito Santo vem à igreja noiva para corrigir. Mas o Espírito Santo não pode ficar aí e operar as maravilhas no meio da sua igreja, nos indivíduos, se tiver incredulidade. Tem que tirar toda a incredulidade primeiro, para então ele operar, atuar. Ele não pode atuar onde tem incredulidade. Tem que atuar em plenitude no meio da sua igreja, mas quando essa igreja estiver preparada, sem pecado, sem incredulidade.
Agora diz que quando esse Espírito Santo vê a igreja, o que lemos no domingo, e que entraria por toda parte, onde quisesse, por onde quisesse. Bom, isso aí nos fala, ali nos fala de portas literais. Mas isso nos fala da porta do coração, que ele pode entrar por um lugar, por outro lugar, por outro lugar, e você não fique aí com uma porta fechada. Aqui não vai entrar. Aqui não, aqui eu não te quero. Aqui, eu não te quero aqui, isso aqui é meu lugar privado. Olha tudo por lá, mas aqui não. É melhor você abrir essa porta. E deixa que ele governe esse lugar também. Esses becos. E tire dali toda a incredulidade. E você verá como essa igreja ficará de pé e coisas grandes e maravilhosas está prometido que essa igreja noiva faria nesse tempo final. Abra ele o seu coração, abra seu coração ao Senhor, ao cavaleiro do cavalo branco, ao Espírito Santo nesse tempo final, para que ele opere em ti sem limitações. Isso é o que desejamos. Então, não seja teimoso. E abra as portas para ele. Abra essa porta e joga a chave fora para que não feche. Mas ele tem o jogo de chave. Ele tem. Esses que falam aqui não vais entrar. Ele discerne, e essa palavra, essa espada aguda de 2 fios, penetra até a alma, divide as juntas e medulas e até as intenções do coração. Não existe maneira que você diga, aqui ele não vai entrar, ele não vai saber isso. Bom, isso é o que você pensa. Ele sabe até o que você vai pensar agora mesmo. Com certeza, muitos falaram, Senhor, me ajuda. E fui honesto com ele, que eu tenho que mudar. Claro que sim, claro que eu tenho que mudar. Claro que sim, Senhor, eu tenho que mudar. Me ajuda um dia mais, me aproximar mais de Ti, e que dia após dia, mais e mais eu me aproximo de Ti. E que o Espírito Santo não somente venha e me corrija, mas que também Tu fique em mim e faça em mim uma obra grande, uma obra maior. Que nenhuma incredulidade possa estorvar a que o Espírito Santo atue de uma forma sem limitações. Ele atuou no reverendo William Branham, e mesmo assim ele falou, eu pequei diante de Deus. Veja, um homem como o irmão Branham. E ele disse, eu falhei no tempo. Imagina. Eu falhei em dedicar mais tempo a Deus. Ele disse que falhou. Outro lugar ele falou, eu não falhei, eu pequei. O irmão ele escreveu, o irmão Branham não pecou. Agora, se assim foi com um, já temos uma amostra. Vale a pena deixar o Espírito Santo entrar e fazer uma limpeza profunda, dessas que a gente faz em casa, que tira os móveis para fora, tira as cortinas, pega até a mangueira. Agora, não faz isso, não vai pegar a mangueira, porque você vai danificar a tomada, a corrente elétrica. Eu só estou dando um exemplo, mais ou menos. Agora, não aconteça. Sabe uma coisa? Joãozinho, vem cá. Eu vou limpar a casa. E como ele disse que tem que tirar cortina para fora, e vamos pegar a mangueira. Vamos se meter num tremendo problema. Pode causar um curto-circuito. Eu só estou dando um exemplo. Não pega isso para fazer. Mas quando a gente vê que o que o Espírito Santo necessita é morar em você, e ver que Ele está aí esperando, batendo essa porta, tocando essa porta, e essa porta, e essa porta, e tem várias portas. Está o orgulho, a raiva, a ira, todo esse temperamento, os vícios, tudo isso. E ele bate aqui, bate lá. E você faz força, deixa ele entrar. Você abriu as portas para o inimigo, não vai abrir a porta para Deus? Agora Deus está nos dando esse tempo para que o Espírito Santo siga nos corrigindo e que essas 5 manifestações, as 5 manifestações que abrangem tudo, esteja manifestada em nós, sem limitações.
desejamos que esse corpo, estando nesses corpos, represente o que será o novo, essa terra prometida do novo corpo. Que Deus se manifeste em nós sem limitações e que o mundo veja esse poder de Deus e diga: e esses aí de onde saíram? Agora vejam, se isso vai refletir, representar esse corpo novo que não tem limitações, porque estando nesses corpos provaremos isso, e já estamos provando. Mas quando for em toda a sua plenitude, sem limitações, estando nesse corpo, assim também, até uma coisa que eu desejo, que à noite falamos também, eu desejo e peço a Deus que a América Latina e o Caribe seja a terra onde esteja toda a direita, vamos dizer assim, falando nos termos daqui, e que não tenha nenhum país que esteja contra Israel, e sim que todos estejam a favor de Israel, que todos os governos e que todo o povo esteja humilhado, porque ele disse: se tiver um povo humilhado perante mim, onde é que isso está? Se o povo se humilhar, isso foi no tempo de Salomão. Segundo de Crônicas, vamos ler rapidinho. Segundo de Crônicas, segundo de Crônicas 7, 7:14. Diz assim, segundo de Crônicas 7:14 diz: segundo Crônicas 7:14, versículo 11, diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que a América Latina, que os seus governos, os governos da América Latina, humilhem diante de Deus e que busquem a Deus. E que a América Latina seja um reflexo, uma representação, o tipo e figura do reino milenial, que a terra da América Latina e o Caribe, que o mundo veja na terra da América Latina e do Caribe, que o mundo veja o que será o milênio, e isso será possível porque não tem nada impossível para Deus. E que isso aconteça nesse tempo. Em breve, a Bolívia está a favor de Israel, com o governo que o povo elegeu lá. E a Venezuela, em breve também, será uma nação que será um reflexo, uma representação do milênio. Assim também pedimos para a Nicarágua, para o Haiti, para Cuba e para o Chile também. Agora o Chile já está na eleição, já vai para o segundo turno, eu creio que é em dezembro. E eu peço ao povo chileno que olhe bem em quem vão votar. Olhe bem em quem vão votar. E para começar é bem fácil, é facilzinho. Procure aquele que esteja a favor de Israel. Isso é o mais facilzinho. Não, que isso, aquilo, esqueça se é feio ou bonito, se é gordo, da forma que for, está a favor de Israel, então eu voto nele. Olha como é tão fácil. Eu estou tornando fácil, colocando fácil para todos os países. Procure o candidato que esteja bem unido com Israel e que esteja disposto a colocar a sua embaixada em Jerusalém.
nesse aí, volte com os olhos fechados. Porque nesse tempo temos visto que tudo o que Deus estaria realizando nesse glorioso reino milenial estaria sendo estabelecido desde aqui. E não vamos deixar o Peru também, que o Peru decida, o ano que vem vão ter as eleições. Que o povo peruano vigie bem o candidato que você vai eleger. Não vote somente por votar, senão que primeiro olha quem está a favor de Israel. Isso é a chave, o segredo para um país ser abençoado por Deus. Fica a favor de Israel. Fique a favor de Israel e você verá como virão as bênçãos. Para mim, foi um grande privilégio, uma grande bênção poder estar com vocês nesta ocasião e compartilhar esses momentinhos assim em família. Em um lugar, e aqui os irmãos que são receptivos, com o coração aberto, e na ponta da cadeira, porque eu vi todos aí bem atentos. E ainda que somos humanos, e às vezes o próprio ambiente, por causa do ambiente, a pessoa tende a fechar os olhos. Mas para mim aqui foi uma experiência muito especial, onde o povo recebeu essa porção da palavra e eu também, e continuar crescendo no programa divino, e consciente que sem os trovões não tem transformação, nem rápido. Mas com os trovões tem transformação e rápido. E breve nós iremos à casa do nosso Pai Celestial. Eu poderei dizer como ele disse, e essa palavra é para mim, quando ele disse, eu não posso me apresentar sozinho, só. Vejam, ele veio e voltou. E o que aconteceu? Não, essa palavra não caiu por terra. Essa palavra se cumpre em mim. Eu asseguro, agarro com todo o meu poder. E eu digo, eu não irei sem vocês. Eu não vou me apresentar só sem vocês. Mesmo que tenha uns diazinhos, são curtos, 3 dias e meio. Não se preocupe. Que isso passa rápido. Você, lá você esteja louvando, glorificando a Deus e regozijado de que breve a ressurreição acontecerá. Isso é a chave. Mas veja, o mundo não saberá isso, somente vocês. Por isso eu repito, não jogue as pérolas aos porcos. Para de estar expondo a palavra nas redes sociais, assim abertamente, e colocando foto do instrumento e texto e comentários, permitindo comentar e permitindo darem opiniões, falarem. Não faça isso, fecha tudo isso. O maná escondido é para os escolhidos de Deus. Por que fazendo isso? Pisam, mancham. Fala que os incrédulos caminham em lugares que os anjos... Procurem essa parte. Caminham em lugares que os anjos temem caminhar. Fala algo assim. Pregos. Com um sapato cheio de prego. Fala algo assim. Você não faça mais isso. O que você ganha com isso? Diz assim, bom, o que ganha é que diz, eu creio. Sim, mas isso é importante. Basta que Deus saiba, não tem que estar revelando. E Deus vê o seu coração e pronto, você já está selado aí. Ou seja, não se preocupa com isso. Não se preocupe com isso.
Está aqui. É da mensagem, o poder de Deus para transformar. Tem vários lugares que ele fala. Tem também um antigo provérbio que fala que os nécios caminham com sapatos cheios de pregos grandes, onde anjos temem caminhar. Certamente. E aí, irmão, ele escreveu sapatos, pregos. Ou seja, falando e revelando o mistério do sétimo selo ao mundo, revelando a sua vinda, que são as pérolas que ele fala ali, e jogar assim para o mundo. Então vem aqueles com o sapato cheio de prego e pisoteia tudo isso, blasfema, falam contra. Bem, tudo isso são conselhos. E é o Espírito Santo nos corrigindo para o nosso próprio benefício. Que nós não sejamos parte ou instrumento para provocar um aperto antes do tempo, que Deus nos livre disso. O aperto virá e já está começando, já está entrando, mas vocês vejam, tudo isso é produto dos de dentro para fora. A apertura começou lá com Jesus, com os de dentro, Judas Iscariote, e depois voltou com aquele montão de pessoas para prender a Jesus. Que Deus nos ajude e nos livre de que não coloquemos nenhum grãozinho de nada. Que Deus nos livre disto. Que por algo que você faça ou fala, contribua para vir um aperto. E que Deus nos ajude que isso não seja contado para nós. E talvez não estávamos conscientes do dano que isso poderia causar. Então, melhor para de fazer e daí para trás tira tudo o que fez. E mesmo que fale o que falar, deixa isso quieto. Bem, eu anotei o tema aqui agorinha. Los escogidos cabalgando con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Os escolhidos cavalgando com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Hoje eu vi aqueles que se levantaram do meu lado e me disseram: você não está só. Estamos percorrendo esse caminho ministerial contigo até a transformação. E para mim é uma alegria e um regozijo que no Peru tem escolhidos guerreiros de pé ao lado do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 e dando a ele também desta água fresca, refrescando a sua alma também com palavras de bênção, com palavras de amor, com um Deus te abençoa. Que Deus te dê força, Deus te dê ânimo. Esses são os valentes que nesse tempo final o Filho do Homem deseja do seu lado. Então ele os recompensa, lhes dizendo: vocês estarão reinando comigo no milênio e na eternidade, porque se levantaram comigo desde o princípio, desde o início, sem medo, sem temor, porque somos valentes, não uns molenga, uns fracos, mas uns guerreiros sem medo. E Deus os abençoe, e Deus os guarde. E amanhã nós veremos, se Deus quiser, na atividade de amanhã, às 8 da manhã, lá fala, às 8 da manhã. Às 8 da manhã, onde ali estaremos compartilhando também uns momentos de companheirismo, e que o Peru, no milênio, o Peru seja parte desse grande reino e tenha uma parte muito importante no glorioso reino milenial e na eternidade. Eu abençoo o Peru, abençoo os seus habitantes e abençoo os seus escolhidos. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E deixamos aqui o nosso irmão, reverendo Toribio Barsola. Eu não sei se tem algum cântico por aqui. Tem? Tem cântico preparado? Sim.
Eu não sei se sabem o enche minha alma, e poderemos cantá-lo. Não sei quem está aqui para cantar esse cântico, porque vejam, cada um necessita, nesse tempo que cada um necessita, é o Espírito Santo. Não necessitamos mais nada, não precisamos de mais nada, que Tu nos encha, Senhor, com Teu Espírito Santo. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Lléname. Llenar es Enche-me. algo completo. Encher é algo completo, é total. Es una llenura que no cabe nada de incredulidad. É um enchimento que não cabe nada de incredulidade. Agora, veja que o irmão Branham disse, página 3, parágrafo 16. Seu corpo glorificado está aqui mesmo, no tabernáculo, agora. A presença do Espírito Santo, que é sua condição glorificado. Você está glorificado em Cristo agora mesmo. Aqueles que Ele justificou também os glorificou, e o seu próprio corpo glorificado está parado do seu lado agora mesmo. Os anjos acampam ao redor dos que os temem e os defendem. Em Cristo Jesus, para lhe dar força, da forma que uma carga entra em uma bateria. O Espírito Santo está em você. É para carregar o seu corpo, para lhe dar forças novas, para curar-nos da enfermidade que você tem tido
para tornar você bom, de uma pessoa má a uma pessoa boa. Diz, corpo glorificado, teofânico, para carregar o corpo físico. A cura do corpo, ele escreveu embaixo. Agora, é o corpo glorificado ou teofânico o que carrega esse corpo físico. Então veja, permita que o Espírito Santo pegue essa teofania e recarrega essa bateria, esse corpo físico, e primeiro o cure espiritualmente e fisicamente também. Ele disse, Senhor, não é difícil pedir isso, porque isso é uma promessa, e se é uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Mas primeiro você tem que crer. Você tem que confirmar com um amém. Senhor, eu creio isso que Tu estás dizendo em Sua palavra. Portanto, em seguida, Ele atua, Ele opera, Ele te carrega, e Ele te dá um centelhaço, uma carga forte e te renova suas forças até a tua transformação. Senhor, recarrega essas baterias desses seres humanos, da sua noiva, de tal modo que nunca descarreguem. E assim que estejamos sempre cheios do Teu Espírito Santo. Encha minha alma, Senhor, me recarrega essa bateria. Hoje está um pouquinho fraca, mas, Senhor, Tu prometeste que me a carregaria. Assim que estão os polos aqui. Senhor, faça contato comigo. Você sabe que quando a gente levanta a mão, a gente rompe a gravidade. Veja, aí ele está suposta a se render. Mas quando você rende a Ele, você não rende para baixo, você rende para cima. Senhor, eu me rendo a Ti. Recarrega minhas baterias nessa hora, Senhor. Estou fazendo contato com o Espírito Santo. Estou rompendo o que os cientistas falam, que é para baixo, mas eu estou rompendo, Senhor. Assim que toca minhas mãos, Senhor, que flua em mim toda essa carga completa, que Tu me cures espiritualmente e fisicamente também. Não é difícil pedir, porque é uma promessa e eu a creio. Continua me enchendo, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo.
que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Amén. Que tu poder Amém. se manifieste em la iglesia novia Que o del teu Perú. poder se manifeste na igreja Y en noiva do toda la Peru iglesia novia e em en la toda a faz igreja de la noiva tierra, na face da terra, sin limitación, sem limitações, sin reparo, sem pero reparos, depende de usted. mas depende de você e de mim. Sigue me ayudando, Señor. Siga me ajudando, corrigiéndome, Senhor, siga me corrigindo, sigue preparándome siga me por medio de preparando esa espada de dos filos. por meio dessa espada de dois fios Redarguye mi corazón, e redargue escudriña mi corazón, meu coração, examina meu y saca coração toda mi incredulidad. e tira toda a minha incredulidade. Los escogidos cabalgando con el jinete. Os escolhidos cavalgando com o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse Hemos visto 19. quién es ese jinete. Vimos quem é Y esse hemos visto cavaleiro quiénes son los escogidos. e vimos quem são os escolhidos. Aquí estamos. Aqui estamos. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. Hasta mañana. E até amanhã, Deus mediante. se Deus quiser. Con nosotros el reverendo Conosco o reverendo Toribio Barzola Turíbio Para Barzola continuar. para E que continuar les provea un lugar e que Deus lhes prepare um lugar confortável e amplo de ustedes y de todos los que para a bênção de vocês e de todos que virão, tengan facilidades para esa tercera etapa, que tenham en esa etapa facilidades para que essa terceira etapa, donde muchas personas vendrán con hambre nessa etapa que virá, espiritual. onde muitas pessoas virão com fome espiritual. Bastante preparados Vocês estão espiritualmente. bastante Así preparados que esta preparación, espiritualmente. vean Assim que vejam que essa preparação que van a ser de bendición, não é só para vocês, mas serão de bênção nesta vendrán etapa, miles de personas. onde virão milhares de pessoas. Portanto, Échele gana, porque se le está haciendo tarde. se animem, porque está ficando tarde para procurar um bom lugar, En donde tengan acá, amplo, en Lima, Perú. para que tenham aqui em Lima, Peru. Que Deus os abençoe e os guarde, lhes proveja Para que en la próxima venida e lhes abra as portas para que na próxima vinda estejamos neste lugar. Eu creio. y aquí hay un pueblo que lo creyó E también. aqui tem um povo que também Porque creu, estamos y estoy en un pueblo porque creyente. estamos e estou em um Assim povo que, crente. En base a esa fe, Assim que, baseado nessa manos fé, a obra, em base a essa fé, mãos a obras, y provea e el que Deus lugar. abra as portas e proveja, que Deus prepare o lugar. Que Deus os abençoe e os guarde. Conosco, o reverendo Toribio Barzola, conosco Los novamente. amo mucho Os amo muito y siempre estoy orando por ustedes. e sempre estou orando por Ustedes vocês. no están solos, Vocês não estão só, están con el jinete del caballo blanco. estão com o cavaleiro do cavalo branco. E o cavaleiro do cavalo branco não está só, Ustedes están con él. vocês estão com ele. Assim que todos somos uma grande equipe. Deus os abençoe.